Gente, tudo bom? Então, como eu tinha comentado no vídeo anterior, eu queria falar hoje sobre argumentação. Argumentação. Conversar com outras pessoas. Discussão, certo? Construtiva, né? Então, eu queria fazer um vídeo um pouco mais interativo, né? E aí eu fiz um mini PowerPoint aqui. Então, eu escrevi aqui um outline simples do que seria uma argumentação. Então, uma argumentação você vem com uma ideia, que eu chamei de input. Você faz algo com ela, desenvolve ela um pouco, e você tem um output. E perceba, o output está com outra cor, né? Isso é de propósito. O output tem que ser diferente do input, para ter uma argumentação, né? Uma discussão, né? E aqui, então perceba, aqui é uma pessoa só, né? Então eu venho com o meu input, por exemplo, exatamente o que eu estou fazendo agora, um monólogo, né? Eu venho com o meu input, né? Converso aqui, desenvolvo uma ideia e tenho um output diferente, né? Os meus vídeos em geral são assim, né? Agora perceba, isso é um diagrama para uma pessoa. Idealmente, né, uma argumentação tem que ser assim. Você tem várias pessoas trazendo ideias diferentes, né, cores diferentes. E aí, então, esse esquema é para uma pessoa só, né? Então, eu trouxe o meu input verde, mas você e ela trouxeram os seus inputs. E aí, eu desenvolvi um output amarelo baseado não só no meu input, mas em outros outputs. Então, perceba, dá para você fazer isso sozinho, né? Fazendo as nossas reflexões que a gente está sempre fazendo para melhorar, né, como ser humano, né? Mas também dá para você, né, o ideal seria fazer isso com outras pessoas. Então, o que eu tento fazer para os meus vídeos é, né, como os meus vídeos são monólogos, né, então a gente não pode ter isso, pelo menos não ao vivo, né? O que eu tento fazer é esse diagrama. Então, eu trago um input, certo? Né, num vídeo, né? Desenvolvo ele, tem um output, e aí vocês vêm e me trazem um feedback de vocês. E isso, esse output, juntado com o input de vocês, vira um novo input, que aí eu reciclo né? Idealmente a gente tem que estar sempre tentando fazer essa ciclagem, né? Nunca pode parar, esse é um processo evolutivo, né? Se fique claro, é normal, assim, de vez em quando você pode, né? Trazer um input e sair com o mesmo input, né? De vez em quando a gente precisa se sentir validado, né? Imagina que você está tendo um dia ruim, né? E você quer só falar o que está acontecendo de ruim. Você não quer necessariamente mudar, né? Agora, fazer um output novo. Você só quer, né? Contar o que você está sentindo. Então, como eu disse, isso é para uma argumentação, para uma discussão, não é para tudo na vida, né? E aí tem um conceito que é perigoso, que é quando isso acontece, né? Que é muito chato, né? Todo mundo sabe, já passou por isso numa discussão, vem uma pessoa com um input dela, uma ideia dela, e ela não muda a ideia dela. Ela não vem disposta a querer mudar a ideia dela. Então ela produz um output idêntico ao que ela entrou. Né? Então é muito complicado discutir com pessoas dessa maneira. E normalmente ninguém é assim em tudo na vida, né? As pessoas são assim em algumas coisas. Né? Tem algumas coisas que a gente tem opiniões muito bem delineadas. Isso nem sempre é ruim, se o seu input for correto, né? Mas na gigantesca maioria das vezes a gente não tem certo e errado, né? A gente tem um input que pode sempre evoluir, mesmo que ele seja 90% bom, né? Ele pode chegar mais perto de 100% bom, né? Então sempre dá para evoluir. Então você nunca tem que entrar numa discussão com esse mindset. Por mais que você realmente acredite que você está certo, né? Não é, na minha opinião, né, nesse conceito de argumentação que eu estou definindo, não é correto. Não faz bem, entendeu? Tanto para você quanto para outras pessoas, né? E aí vem em conta um pouco de personalidades também, né? Então, quando a gente volta para uma discussão em grupo, né? As pessoas têm personalidades diferentes, né? Então, por exemplo, tem pessoas aqui que vão ser tímidas, né? Então, tem pessoas que elas não vão ter input na discussão, mas elas vão modificar o output delas da mesma forma. Né? Pessoas tipicamente tímidas, observadoras, né? Tá tendo uma discussão em grupo e tal, ela ouve, né? Ela pega os inputs de várias pessoas e ela muda o output dela sem dar um input. Né? Então nem sempre você precisa dar um input numa discussão, né? Embora é sempre saudável tentar, né? Principalmente se você sente que acrescentaria a discussão e que modificaria os outputs de outras pessoas. Né? Assim como no lado oposto da moeda, tem pessoas que são muito assertivas, são pessoas que gostam muito de dar inputs, né? E isso, como eu disse, não tem muito juízo de valor. Isso pode ser ruim se essa pessoa monopolizar a discussão, né?
E só ela tá dando o input dela, só ela tá dando o input dela. Beleza, outras pessoas estão modificando os outputs dela, mas é sempre legal tentar ser democrático, né, no sentido de tempo, né, de ideias que cada um pode dar. Agora, o maior perigo é quando acontece isso, né, então pessoas que vêm com inputs pré-definidos e elas não querem mudar, e quando essas pessoas são, né, o que a gente chama aí, tem um termo em inglês para resentful, né, pessoas ressentidas. Né, e eu queria mostrar esse gráfico, que é a curva normal, né, de probabilidade, vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Né, a grande maioria dos fenômenos que a gente estuda podem ser classificados, né, em termos probabilísticos numa curva desse tipo. Né? Enfim, não vou entrar muito nos detalhes, mas você pode pensar da seguinte forma. Né? Imagina um exemplo que essa curva representa alinhamento político. Então, pessoas na direita e pessoas na esquerda. Por consequência, esses extremos significam pessoas radicais, pessoas extrema direita e extrema esquerda. Né? E por definição da curva normal de probabilidade, elas são minoria, sempre, né? Por definição. Então, a extrema direita e a extrema esquerda são minoria. A gigantesca maioria das pessoas está aqui no meio. Então, elas têm opiniões mistas. Às vezes, elas pensam de esquerda para uma coisa, pensam de direita para outra coisa, né? Uma pessoa mais, né, mais mista. Eu realmente acredito que radicalismo nunca é bom. Nunca é bom. Né? Então, eu acho que se uma pessoa é de extrema esquerda ou de extrema direita, isso, em geral, não é bom, porque essas pessoas, elas costumam ter esse mindset, entendeu? Elas costumam trazer inputs extremos e não mudam por ser extremo, entendeu? Por ela estar aqui, uma mudança significaria ou ir mais para lá, e aí ela vai ficar mais extrema, ou ir mais para lá, e ela não quer isso, porque ela não quer, se ela tá na extrema esquerda, ela não quer abrir mão para ideias da direita, ela não quer pensar um pouco mais como a direita e vir mais para cá, entendeu? Então é por isso que é muito perigoso essas pessoas. E aí, voltando no que eu falei, de assertividade, né? Tem pessoas que dominam a discussão. O principal problema é quando você tem pessoas de extrema, extremamente assertivas. Né? Pessoas que monopolizam a discussão e que não mudam o input delas. Então não só elas não mudam o input delas, como elas fazem todo mundo ter o input dela. Né? E elas perpetuam isso. Né? Então você vai pensar como eu e a gente vai outputar isso para todo mundo e todo mundo mantém isso. Né? Então é por isso que eu coloquei um X vermelho aqui, porque se você se encontra, né, eu acho que pessoas que se encontram nessa situação, isso não é produtivo para a ideia de argumentação que eu estou dando, que é evolução, né? Eu pego uma ideia minha e evoluo ela, sempre evoluo, né, num sentido absoluto da palavra evolução, né? Eu estou melhor do que eu estava. Né? Quando você vem com esse mindset, você acaba com a evolução, né? Ninguém evolui mais. E aí, o que vai acontecer, né? Você teria todo mundo indo para as extremas. Né? Cadê a curva? Todo mundo estaria indo para as extremas, né? Eu sei que isso contradiz o que eu acabei de falar de distribuição normal, mas né, num cenário hipotético você teria metade das pessoas na extrema direita e metade das pessoas na extrema esquerda e ninguém nunca muda nunca mais. E aí você teria um conflito constante, entendeu? O que, na minha opinião, não é construtivo e não faz muito sentido. Então é isso, eu queria fazer esse vídeo rápido falando sobre argumentação, né, que eu estava pensando, esses vídeos que eu faço meio monólogo, eu tenho tentado pensar em formas de alimentar, né, nesse ciclo, baseado no feedback, no input que vocês me dão depois dos vídeos, né? Para que não só fazer outros vídeos falando sobre isso, mas também melhorar o meu output, né, o meu novo input, e o de vocês também, né, de outras pessoas. Então é isso. Espero que tenham gostado. E é isso.